Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Estão bem? Espero que sim. Vamos então a mais um programa do projeto Falando de tudo que nos atinge, de tudo que chega até nós, de tudo que nos comove, nos move, nos faz pensar, nos faz sentir. Hoje, dia 12 de outubro de 2023, dia da criança, que eu já falei no último programa, há 2 dias atrás. Expus a minha visão do dia da criança e da criança. Da importância de ter um dia para a gente se lembrar, de dizer que a ama, que ela é importante para nós, para o mundo, para ela. Ela é criança, ela é única. E hoje também é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aparecida das águas, de dentro das águas do Rio Paraíba, lá no centro do Brasil, lá em Minas Gerais. Lá onde está construída a Basílica de Peregrinações de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E eu acho que o dia 12 de outubro é importante pelas duas coisas. Aliás, daqui a pouco é dia dos professores, das professoras. Pouco tempo depois do dia da criança e de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu acho que isso é belo que seja assim, é bom que seja assim. Nos até abre mais o coração e a mente que seja assim, dia das crianças, da Nossa Senhora, de Nossa Senhora e preta. Isso tem a ver com amamentação. Amamentação. Esse programa aqui é falando de tudo, aqui já não tem vergonha de nada. Falem nesse belo ato da amamentação dos seios femininos, junto com o dia da criança. E o dia dos professores, das professoras, que é outro referencial à importância da criança. São pessoas muito especiais, professores e professoras. Talvez eu tenha que falar nisso, talvez no próximo programa, no dia 14. Eu tenho para falar ainda das guerras e das religiões afro-brasileiras, que foi me pedido para falar disso. E eu estava fazendo pesquisa e já encontrei algumas coisinhas. Os Scavenger, que me pediu para falar das religiões afro-brasileiras. Agora, na minha pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras, encontrei algumas coisas atualizadas e sérias sobre religiões afro-brasileiras, análises racionais, que é assim, uma análise racional que eu quero fazer. Encontrei algumas coisinhas e vou falar disso. Eu estou adiando há algum tempo. Mas hoje é para falar sobre a padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu sempre dizia, e digo ainda, só assim, Nossa Senhora Aparecida,
Mas eu achei interessante que no nome lá do tempo da descoberta desta, uns dizem estátua, outros dizem imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá eles diziam Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ou surgiu mais tarde da Conceição. Mas vamos a esse tema, dividido como sempre em 3 assuntos. O primeiro assunto que eu vou tratar o primeiro título de assunto é Uma Padroeira para o Brasil. E é um surgimento bem interessante dessa padroeira, né? Eu vou ver essas denominações são populares. Padroeira, interessante, né? Claro que é reconhecido pela estrutura da Igreja Católica, né? Mas normalmente a vocação de uma padroeira, é muito popular. A origem é muito popular. O segundo assunto desse tema, deste assunto principal, que é padroeiro, o segundo assunto, o segundo título é A Santa é Negra. Não é uma imagem assim europeia, é negra. Ela é negra, santa. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, essa é negra. Isso tem motivos e consequências. E o terceiro título é algo referente, não é só ao Brasil, mas é bastante de povos da América Latina, de todos os continentes pobres. O Japão também já foi pobre, porque lá também tem uma santa, só que não é padroeira daí, uma Nossa Senhora japonesa, que eu não sei o nome, veja só, esqueci de ver o nome dela no Japão. Mas o terceiro título, então, é o sincretismo. E o que esse sincretismo, que eu vou explicar, tem a ver com sincronia. Sincronia. Eu faço ali uma relação. Sincretismo, sincronia. E um quarto elemento agora de reflexão sobre esses 3 títulos é o povo da Santa. Quem é esse povo que todos os anos vai lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida? Aos milhares, dezenas de milhares. E que é devoto dela, tem uma imagem em casa, lembra dela, faz orações, canta canções a esta padroeira, esta santa. Que ela existiu e não existiu ao mesmo tempo, do jeito que é a imagem, tá? Ela existiu, sim. Nós já vamos ver. Então, lá pelo ano de 1717, dizem que um nobre viria ali para o centro do Rio Grande do Sul, indo na direção de Ouro Preto, e daí pescadores foram mandados para pescar
peixes, fica meio entendido que sim, que era para fazer um banquete para o nobre. Sabe, tem que meter um nobre no meio, né? Porque o pescador pesca sempre que quiser. Mas digamos, eles foram lá pegar uns peixes bonitos, uns peixes legais, para a recepção desse nobre. Porque sabe, a história ela recebe com o tempo uns enfeites, né? Mas tudo bem, viria esse nobre aqui, nem sei quem era esse nobre. Não sei se interessa. Também. Porque o importante foi feito pelo povão, pelos pescadores. Que eu só me lembro do nome de um dos pescadores, era João Alves. Mas sabe o cidadão comum do interior do Rio Grande do Sul, em 1700, já mestiço, assim, negro, branco, índio, meio misturado, aquele povo que andava mal vestido, morava num barraco bem simples de madeira. Bom, como viria esse nobre, esse é o argumento usado para eles pescarem, mas eles pescavam todos os dias praticamente. O pessoal que morava em torno do Rio Paraíba, 3 pescadores, saíram para pescar. E perto de uma curva, eles jogaram a rede, devia ser tipo uma tarrafa, acho que até era uma tarrafa, desculpem essa tossezinha, quando eu começo a falar. Jogaram no mar, no rio, essa tarrafa. Quando puxaram ela, tinha uma coisa dentro, eles viram, ela ficou mais pesada. Assim conta a história, tá? 1717, por aí. E pescaram um corpo, assim, diziam uns 30 centímetros, tamanho de uma régua escolar. E era um corpo de uma estatuazinha negra, escurecida. Só o corpo, sem a cabeça. Resolveram guardar no fundo do barco. Um pouquinho adiante jogaram de novo a rede. Não sei se veio um peixe junto. As histórias que eu li, 3 histórias sobre isso, 3 textos, diziam que ele não dizia se pegaram peixe. Disse que eles foram um pouquinho adiante, jogaram de novo a tarrafa, a rede, e pescaram a cabeça desse corpo. Não sei se foi assim, tá? Mas a história conta assim. Não tem problema nenhum. Pode ter sido, pode não ter sido, mas eu espero até que tenha sido assim. Um pouquinho mais adiante, jogaram a rede, puxaram, e aí veio a cabeça da estátua. Deve ter se quebrado, sei lá. Então foi jogada fora. E daí veio a cabeça. Aí viram, era a cabeça da estátua. Também guardaram. Quando chegaram em casa, um dos pescadores, esse chamado João Alves, mostrou para um dos filhos dele, acho que o mais velho, e disse: olha só, inteirinha. Aí eu não sei se fez uma colagem, o que ele fez,
uma colagem, possivelmente. Eles tinham acesso às coisas da mata, né? E tem coisas que dá para fazer, uma cola, assim. Então montou ela e deixou ela lá guardada. E as pessoas vinham, olhavam, olha só, é uma santa. É uma estátua, parece que de uma santa. Com o tempo, vinham pessoas olhar, ele até fez como é que se chama isso? Um nicho para ela, assim. E as pessoas vinham lá, e daí admiravam, achavam interessante. É uma santa. Sabe, os protestantes não têm imagens de santos. Assim, orações a santos. Santos como intermediários. Na reforma luterana e protestante, Lutero dizia: não existe intermediário entre Deus e os homens. A relação é direta, a relação é amorosa. Não precisa intermediário. E aí os protestantes ficam dizendo: está errado, está errado, está errado. Sabe? Pode até estar. Mas se formos olhar por errado, todo mundo tem telhado de vidro. Sim, não existe intermediário. Mas existe a intermediação linguística. Esses protestantes deveriam ir lá ver em Lutero o que ele dizia. Ele dizia: os santos e as santas podem não ser intermediários, mas eles são figuras admiráveis da fé. São exemplos admiráveis da fé. Quando Lutero fez a reforma, começou fazendo a reforma, alguns destes novos luteranos da igreja que tinha se transformado foram para as igrejas católicas, que algumas se tornaram até luteranas, e quebravam as estátuas. Lutero disse: não, deixem as estátuas, elas lembram pessoas da fé, da história da fé cristã, da história da fé em Deus Javé. Elas lembram, elas foram testemunhas, elas agiram por esta fé. Não quebrem suas estátuas. Lembrem dessas pessoas. Deixem dentro da igreja. Elas não nos ofendem, elas nos ajudam. Contem a história dessas pessoas. Quem diz isso que está errado também não leu a teologia católica sobre a questão da veneração aos santos. A teologia católica, apostólica romana e ortodoxa também faz isso, católica ortodoxa, ela separa: adoração é só a Deus e Jesus, aos santos é só veneração. E claro, existe exagero, tanto na Igreja Católica Romana, quanto entre os protestantes. Sabe, eu às vezes prefiro que as igrejas católicas, com sua mais simplicidade popular, do que a arrogância, racismo e xenofobia que é dentro de muitas denominações protestantes. Querem que eu conte um pouquinho dos erros da igreja luterana? Alguns são de arrancar os cabelos.
desde lá do início, o que Lutero fez na Revolução Camponesa e todos os erros da própria Igreja Luterana durante o nazismo. Então todo mundo tem telhado de vidro. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a questão da santa agora, para vocês entenderem a profundidade que isso tem. Bom, então, pessoas começaram a vir visitar aquela estatuazinha Aparecida de dentro do rio, Aparecida de dentro das águas não muito claras do rio Paraíba. Mantida e consertada ali pelo João Alves e sua família. E aqui as pessoas venham ver, orar, visitar. E daí as pessoas, sei lá, com o braço quebrado, aquele braço se curou, a outra tinha muita dor nas costas, a dor nas costas passou, a outra teve uma pneumonia, curou também, e sabe, daí isso vai começando a se ligar àquela santa, aquela proteção que as pessoas sentiam. Então, protegidas, acolhidas por esta santa, por esta imagem de Maria, mãe de Jesus, só que negra. Então, surge dali também esse conceito de a protetora, a padroeira. Por que padroeira? Por que não madroeira? Madrinha, mãezinha do Brasil. Padroeira, isso não vem de pai, padre. Pater. Devia ser madroeira, madraeira, não é? A língua faz uns negócios que é muito machista, essa língua brasileira. Mas também porque ali o povo brasileiro, esse povo meio mestiço, e ninguém fica se importando muito com a cor da outra pessoa. É mais morena, ela é preta, ela é cor de cuia, que nem o índio. Ela é mais branca, menos branca. Isso é o povo brasileiro. É o povo brasileiro, é o povo que nasceu nessa terra. É o povo que nasceu desse. Não foi exatamente um encontro, porque os negros foram trazidos à força, os índios não tinham, eles foram invadidos, e os brancos pobres tinham vindo para cá porque estavam passando fome lá, então quem sabe aqui tem uma chance. Essa santa é negra ainda por cima. A santa é negra, a padroeira, a mãezinha que cuida do Brasil. Aliás, por que nas igrejas católicas a figura feminina é muito preferencial, não só aqui no Brasil. Porque é aquela que pega no colo. Jesus disse uma vez que Deus quer ser como uma galinha protetora, como uma mãe protetora, quer pôr seus filhinhos debaixo das asas. O apóstolo Paulo disse
É o leite, Deus quer dar o leite de sua palavra. Ele quer amamentar vocês. Os profetas diziam: Deus é como uma mãe que pega vocês no colo, que alimenta, que faz dormir, que dá um lugar seguro, que pega vocês no colo para se sentirem seguros, acarinhados, para ficarem em paz, para ficarem tranquilos. Podemos dormir no colo da nossa mãe, Deus. A figura feminina traz esse aspecto do materno, não é? Eu não me lembro, eu devia achar delicioso o colo da minha mãe, quando eu era bebê. Então, por isso, uma mãe do Brasil, uma mãezinha. E a gente, pela língua machista, chama de padroeira. Então, aquele povo simples, sentindo as carências da vida, da pobreza, do abandono, não, porque não tinha um governo. O governo era lá de Portugal. Acho que ele estava interessado nos filhinhos desta terra. Não, quem estava interessado nos filhinhos desta terra, filhinhos e filhinhas, era a adorada Mãe Gentil, a padroeira do Brasil. Estão entendendo? Quem fez esta Mãe Santa foi o povo. É uma construção popular. 200 anos depois, aí é que foi reconhecida pela igreja. Daí claro, antes disso já vieram padres lá, foram lá dar uma olhada no que estava acontecendo, que o pessoal estava falando desta estátua, desta santa, desta imagem. Aí começou a aparecer uns padres lá, e foram realmente, mas isso uns 40 anos depois dela já ter uma certa fama. A igreja oficial chegou depois da igreja popular. A igreja do povo, mestiça, sofrida, pobre. Que eu diria, esta igreja pobre, popular, simples, é a igreja de Jesus Cristo. Ela que é. Aquela outra, os luxos lá, etc., aquilo é uma corruptela, talvez. Às vezes ela é bem honesta, mas muitas vezes ela é a parte boa da igreja, que é popular e simples, pobre, meio transformada, assim, negócio que a gente pode desconfiar. Mas tem padres muito bons, tem. Que sabem que a igreja mesmo mora lá na pobreza, na simplicidade. E é este povo simples que disse aqui, nesta santa negra mulher, que está a proteção do povo brasileiro, a mãezinha do Brasil, que pega este povo, essas mulheres, estas crianças brasileiros e brasileiras,
no seu colo para protegê-los, para eles estarem se sentindo acarinhados e protegidos, que lhes dá de mamar, de comer desta terra. É bonito o que tem por trás do nome padroeira. Rio Grande do Sul o padroeiro do Rio Grande do Sul é o São Pedro. É o continente o Rio Grande do Sul, o primeiro nome que teve foi Continente de São Pedro do Rio Grande do Sul. São Pedro. Aliás, pescador também. Então, Aparecida de dentro das águas, padroeira do Brasil. Aparecida da mão de simples pescadores. Aparecida no meio da pobreza, descoberta no meio da pobreza, da simplicidade. No meio da dor e das carências deste povo. A mãezinha deste povo. E me digam, aqueles que têm preconceito, o que quiserem, é isso que eu sinto sobre a padroeira do Brasil. É uma imagem muito bonita e emocionante. Sabe, às vezes tem preconceito aí também porque por ser mulher, né? O Brasil tem uma padroeira e não um padroeiro. Não é uma cara de homem brabo, assim, aqueles autoridades. Eu sou homem, eu sou macho. Não, é uma mulher. A mulher que muitas vezes é considerada tão frágil. A mulher é fraca, chora por qualquer coisa, mas é carinhosa. É quem te deu do seu seio. Produziu do seu seio o leite que amamenta toda a humanidade. E tu, homem, que te achas tanto, não consegues fazer isso. Talvez nem tivesses paciência para ficar ali meia hora amamentando a criança, trocando-lhe de um seio, de uma teta para outra. Você trocou ou troca fraldas, caro homem tão forte. Como a mulher é capaz. Já lavou uma fralda cagada, uma bunda cagada do homem tão forte. Esta é a mãezinha. E ainda por cima, a estátua é negra. Nossa Senhora de Guadalupe, no México, que é considerada a mãezinha do México, a padroeira do México, também não é uma mulher branca europeia. Também é uma Nossa Senhora, uma mãe, como a de Jesus. Sabe como é o rosto e o corpo dela? Índio. A padroeira aqui dos países andinos, eu acho que aí não é nem padroeira, é a deusa dos índios,
andinos, dos Quechua. Os Quechua também têm um deus sol. Aqui, originários dos Alpes, dos Andes, povos originários. Mas eles têm uma deusa chamada Pachamama. Ela que alimenta, consola, protege os povos. É uma deusa. Na África tem figuras também de Nossa Senhora, a mãezinha de Jesus e do povo. Ela também é negra, mas com feições africanas, nariz largo, corpos africanos. Elas têm corpos e rostos africanos. Na Índia também tem Nossas Senhoras, imagens de Nossa Senhora. E tem rostos e corpos hindus. No Japão, os católicos de lá têm imagens de Nossas Senhoras. E elas têm olho puxado, gestos e corpos japoneses, orientais. E a Nossa Senhora daqui é negra. Mulata ou negra. Mulata, eu digo assim, morena ou negra. Olhando a estátua assim, para mim, ela é negra mesmo. Mas alguns dizem que ela é mestiça negra com índia. Sabe por quê? Porque ela significa este lugar, esta gente. Sabe, mulher negra, ela amamenta tanto o seu povo negro, as suas crianças negras. Ela amamenta as crianças indígenas, as suas crianças indígenas. Ela amamenta também os bebês, as crianças dos brancos. Nas fazendas a gente sabe como era. Aquelas mulheres brancas então tinham filhos com seus donos de fazenda e donos de escravos e escravas. Elas tinham que ter 1 ou 2 filhos com ele para ter herdeiros para a fazenda. Do mínimo 1, 2, 3. Para herdarem a fazenda escravagista e tocarem o negócio adiante, né? Mas elas sentiam muita vaidade. Então, o nenê, quando mama nas tetas, nos seios, claro que o teto, sim, o seio vai meio que se esvaziar, assim, e vai começando com o tempo a ficar com a pele flácida. Elas, com a sua vaidade, não sei para quê, porque toda mulher fica velha, toda mulher, isso é comum, amamentar seus filhos, mas elas não amamentavam. Então elas pegavam as negras que tinham leite, que tinham tido recém um filho, uma filha, para amamentar seus filhos. Então, muita criança branca neste país cresceu graças aos seios fartos de uma mulher negra. As chamadas amas de leite. E eu sei que até que
Depois do tempo do escravagismo, isso aconteceu muitas vezes. Aliás, o Brasil tem uma tradição que eu não sei que se existe em outro lugar do mundo, acho até que não, que é o quartinho da empregada. Isso é uma herança dos tempos da escravidão. Só que nos tempos da escravidão era uma casa grande. Casa grande era do dono dos escravos, mas era a senzala onde moravam os escravos, negros e negras, escravos e escravas. E muita escrava negra deu de mamar para as branquinhas que não pegavam sol com seus vestidinhos que tinham bordados em volta dos punhos dos vestidos, que não ficavam nuas nunca, né, nem para seus maridos, porque havia o pudor, a moral branca da igreja branca. Mas as negras tinham que ir lá despir os seus peitos para dar de mamar às crianças que estas brancas vaidosas, arrogantes e ricas davam ao mundo. A santa é negra. É negra como as negras que, depois de amamentarem os filhos de seus donos, suas donas, estas negras iam para a roça, para a lavoura de cana-de-açúcar. E trabalhavam, e se ficavam cansadas, eram chicoteadas. E depois, mesmo chicoteadas, tinham que voltar para a casa grande amamentar os filhos dos brancos. A mãezinha do Brasil, que amamenta e talvez quantas vezes não tenha acolhido um carinho aquela criança branca que amamentava, como é o carinho de uma mãezinha que protege, que consola, que abraça, que aquece nos seus braços, do seu colo, a criança. A santa é negra. A santa é como pensaram aqueles pescadores lá. A santa é gente do nosso tipo, do nosso jeito, é gente pobre. A mãezinha padroeira, a mãe deste povo brasileiro. E quem é este povo brasileiro? É este que recebeu essa cultura europeia dentro da cultura do índio e também vive a cultura desses povos africanos. Então ela vive tudo isso meio junto assim. E aí, no meio disso, ela começou a juntar os pedaços que conseguiam de alguma maneira se identificar. Então o protetor, a protetora que vem junto com a
veneração de santos da Igreja Católica. Mas o protetor ou a protetora que vem junto com as religiões africanas. Mas a figura simples daquele que cuida e cuida da emocionalidade indígena. Esse povo meio que junta as coisas. E esse juntar as coisas parecidas, que trazem sentimentos parecidos, que trazem sentidos parecidos, protetor, mãe, santa, a figura do carinho, do Deus que cuida através do cuidado de outros. Junta isso, fica dando sentidos, não assim, às vezes nem é de maneira tão pensada como estou fazendo agora, em pouco tempo, é de uma maneira sentida durante anos e anos, o povo vindo ver, visitar esta figura de uma mulher negra, com a cabeça já 50 centímetros. Aliás, ela passou por uma reforma, né? Ela foi reformada na USP, na Universidade de São Paulo, se eu não me engano, para ficar do jeito que ela está hoje. Claro que ela devia estar meio machucadona pelo tempo, né? Ela foi descoberta 300 anos atrás. Então, porque vinham visitar aquela santa até meio... Mas ali identificam católicos, indígenas e negros vinham visitar e fizeram um sincretismo. Olha essa padroeira, mas ela também chama a atenção dos negros que ligaram até a Nossa Senhora da Conceição Aparecida com uma protetora deles, a Iemanjá, e os índios também viram ela é como nossa mãe. As índias, os índios diziam. E ali veio ela está cheia de elementos de várias culturas, ela é sincrética. Ela junta. O prefixo sim quer dizer juntar. Então ela também é sincrônica do que se pensa na Europa, na África, entre os índios. E ela consegue juntar, ela sincretiza e sincroniza esses vários pensamentos de várias épocas, de várias culturas. É sincrética e sincrônica. Então não fale mal da santa. Primeiro entenda o que significa. Depois, se quiser corrigir algum exagero, aí você corrige. Porque ela é a mãezinha desta gente. E eu vou chegar no quarto ponto, que é o da reflexão. O povo da santa. Este é o povo brasileiro. É o povo que descobriu, ou não vou chamar de descobriu. É o povo que viu ela aparecer. É o povo simples. É o povo pobre. É o povo miscigenado. É o povo sem pedigree. Não é aquele
aquele cachorro de raça, não, é o povo mesmo do Brasil, não é um povo de rua como como um cachorro da rua, como sendo uma diminuição, não. Esse é o famoso e querido amarelo, como se chama? É o nosso povo tão simples que às vezes a gente acha é um sem raça. Não, ele tem uma raça lindíssima. Ele é lindíssimo, ele é humano, ele é emotivo, ele é amoroso, pode ser, e quer ser. Ele é aquele povo de sorriso sincero, de admiração sincera, de caráter simples, de uma honestidade simples. Ele não tem as frescuras das honestidades daquele povo chique, ai. Não, ele é como João Alves e seus 2 amigos pescadores. É o povo que pega seu peixe para sobreviver, vende ou come. É aquele povo que sofre porque ele não tem atendimento médico, ele precisa curar o seu braço quebrado, curar a sua dor na coluna, sua cabeça cheia de problemas, de medos e pesadelos, o seu coração que não bate como devia, a sua pressão alta, sua pressão baixa, sua falta de dinheiro, sua falta de proteção. Ele precisa do colo de sua mãezinha. Ele precisa se sentir protegido, aquecido. Ele precisa receber alimento. Alimento mastigado pela sua mãe, que representa o amor, a natureza, a proteção de um amor que ele não consegue explicar, então ele chama de divino. É aquele que representa o amor de Deus. É Nossa Senhora, a quem nós oramos para pedir tudo isso. Como dizendo, Mãe de Jesus, me dá também a mim o teu leite de carinho e proteção. Esse é o povo da Santa. Esse é como uma criança, mesmo que já tenha 60 anos, que diz assim, preciso do teu colo. Esse é o povo, aquele homem de 40 anos que parece tão forte e que às vezes por dentro está desabando. Ele vai até a Santa e diz, me dá teu colo. Eu, homem, grandão fisicamente, preciso ser uma criança no teu colo. O país precisa dessa padroeira também, em todos os seus significados, para que, no exemplo desta mãe, a gente seja um pouco mais humano, ou muito mais humano. E muitos precisam prestar atenção a esta figura com seus significados, que estavam com a cabeça quebrada, jogada fora, debaixo das águas,
de um rio. As outras, figuras quebradas pela pobreza, pelo desamor, como aqueles pescadores, a trouxeram para fora e ela apareceu. Nossa Senhora Aparecida. Um beijo a todos vocês. Espero que a gente se encontre no próximo programa, daqui a 2 dias possivelmente, dia 14. Então, hoje quinta, então no sábado. Eu sempre tento pôr o programa no ar às 11 horas, para que a gente se acostume a ter um horário por dia e por 1 hora talvez, pare e dê um tempo para o coração falar sobre tudo que nós queremos falar. O projeto Falando de Tudo. Não precisa ser 1 hora, quanto tempo você tiver, mas uma chance para poder falar do que nós vivemos, sentimos, pensamos. Um grande abraço a todos vocês.